Bom, meninas, boa noite. Então, já, para a gente ganhar tempo aí, já vamos iniciar nosso encontro de tutoria de hoje. Tentei fazer um pequeno, pequena estrutura aqui de tópicos para nosso encontro de hoje, só para facilitar e para a gente não esquecer nenhum assunto, né? E também para isso ficar na gravação. Às vezes eu escrevo aqui na lateral, no nosso chat, né? E o chat acaba não aparecendo na gravação do vídeo. Então, usando essa sistemática aqui de compartilhamento de tela, essa informação fica disponível, fica mais fácil de visualizar e que a gente tem 3 dias para a gente conversar para outra, tá? Então, eu coloquei algumas pautas aí, e botei aquele cardzinho em amarelo, exatamente para que vocês pudessem incluir, se quiserem, mais algum comentário, mais alguma questão, tá? No chat, eu estou colocando o endereço aqui, digamos, desta apresentação que eu estou compartilhando com vocês. Se vocês quiserem entrar lá e colocar o assunto, beleza? Se não, vocês falam aqui o assunto e a gente vai incluindo, eu vou fazendo a inclusão aí. Para quem está no celular, é ruim porque cai a conexão, tá? Então, se vocês tentarem entrar no aplicativo, às vezes cai a conexão. Então, claro, se está no computador, tranquilo, dá para fazer. No celular, eu não recomendo entrar para escrever qualquer coisa no card. Aí depois a gente vai incluindo, caso vocês precisem de mais alguma informação, aí, mais alguma coisa a ser colocada, tá bem? Eu vou começar com os assuntos, algumas coisas que foram questionadas, algumas coisas que ficaram pendentes. Eu vou começar, então, aí pelos estágios, tá? Aproveitando até a presença da Jennifer aqui na tutoria, foi a Jennifer que nos chamou a atenção para esse assunto, né? Nós conversamos um pouco sobre estágios na semana passada, principalmente falando dos estágios não obrigatórios, né? Os estágios para complementação de carga horária e até dentro do decorrer do curso. E depois a Jéssica me mandou uma mensagem, um e-mail, perguntando sobre os estágios obrigatórios. E também uma questão de carteirinha de estudante, né, Jéssica? Eu vou aproveitar a tua dúvida para trazer aqui essas questões todas, para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Dentro do que a gente já falou semana passada, eu quero reforçar alguns tópicos, tá? A partir do primeiro dia de aula do curso de gestão hospitalar de vocês, vocês já estão aptas para fazerem estágios não obrigatórios, caso queiram, certo? Só que tem uma pequena restrição. Para quem trabalha na instituição, né, vamos usar o exemplo aqui, quem trabalha aqui no Hospital Moinho de Vento, não pode ter um segundo contrato. Tá? Quem trabalha com carteira assinada tem um contrato de trabalho. E aí, se quiser fazer estágio, seria um segundo contrato de trabalho. Então, eu confirmei isso com o pessoal do nosso RH, e nós não podemos ter concomitantemente 2 contratos de trabalho. Ah, mas eu só trabalho 6 horas, eu queria fazer para 6 estágios. Na mesma instituição não é possível, tá? Mas, se vocês quiserem complementar com estágios em outras instituições, está valendo, tá? Ou, se vocês trabalham em outra instituição e aí querem fazer estágio aqui no evento, aí sim, isso é viável, tá? Então, essa é a lógica. Olá, Tayane, tudo bem?
nós estamos falando um pouquinho aqui da questão dos estágios não obrigatórios, né? Eu estava explicando para as meninas que, se eu trabalho numa instituição, eu não posso fazer estágio na mesma instituição, porque eles representam 2 contratos de trabalho e isso não é permitido pela legislação, certo? Então, já trabalho em algum local. Quero fazer estágio, tem que ser em outra instituição, não pode ser na mesma, tá? Mesmo que seja estágio voluntário, certo? Porque isso poderia criar o risco. Para quem não conhece esse termo, o que é o estágio voluntário? Estágio voluntário é aquele que eu faço sem receber nada. Por que que não poderia fazer estágio voluntário se eu não vou receber nada? Porque existe um grande risco de repente, a pessoa ser funcionária da instituição, fazer o estágio voluntário, naquele momento, abrir mão de qualquer possibilidade aí de receber algum recurso, mas no futuro, esta pessoa reclamar estas horas da questão de que trabalhou além da sua carga horária, mais essas horas de estágio. Então, as empresas cuidam muito com isso. Isso mesmo, Juliana. A Thay colocou no grupo um estágio do Hospital de Clínicas, né? Eu recebi hoje de tarde essa oportunidade e passei para a Thay e pedi para a Thay colocar no grupo para vocês. Então, sempre que chegar para mim informações de estágios, eu vou disponibilizar e pedir que os representantes coloquem aí nos grupos para vocês, tá? Então, isso é uma forma que facilita aí a comunicação, né? E quanto mais estágios a gente puder ter, melhor, certo? Os estágios variam a remuneração de instituição para instituição, mas a carga horária também pode ter variação, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, para que vocês fiquem bem atentas, é que o estágio nunca pode ser superior a 6 horas diárias ou 30 horas semanais, tá? Esse é o limite máximo que pode se fazer de estágio. Então, isso tem toda uma regulamentação que norteia isso, tá bom? Por que não pode ser mais de 6 horas? Para que a pessoa consiga conciliar estágio com os estudos, certo? Por isso que não tem uma carga horária tão extensa quanto uma carga horária de 8 horas aí, que é uma carga horária, digamos, do trabalhador normal, certo? Bom, um outro assunto que a Jennifer trouxe e que eu respondi a ela pelo e-mail, mas eu gostaria de colocar aqui para vocês que isso é uma questão bem importante. Estágio obrigatório. Alguém sabe o que significa estágio obrigatório ou sabe a diferença do estágio obrigatório com não obrigatório? Fala, Juliana. Eu ia até brincar aqui com a Jennifer, que não vale a Jennifer responder, porque a Jennifer já recebeu as respostas todas. Fala, Juliana, por favor. Então, o estágio obrigatório é aquele estágio que a gente vai contar como horas para a nossa carga horária no caso do curso, né? São as horas que a gente precisa para poder complementar o curso e a gente, né, depois da formação, ficar apto, né? Uhum. Isso aí. A resposta certa, a Tayane respondeu ali, que é o que faz parte da grade curricular. Quero esclarecer bem isso, tá? Vocês estão cobertas de razão, é o estágio que faz parte da grade curricular, e isso vai depender de cada curso, tá? Os cursos superiores de tecnologia, que é o caso do curso de gestão hospitalar, é um curso superior de tecnologia, o MEC orienta que a instituição vai decidir pela inclusão ou não desse estágio obrigatório, certo? E aqui na Faculdade Moinhos de Vento, a decisão foi por não
ter estágio obrigatório no curso de gestão hospitalar. Por quê? Porque entendemos que 90% dos nossos alunos já trabalham e que ter o estágio obrigatório poderia ser um motivo de afastar ou de impedir alguns alunos de conseguirem concluir o seu curso. Tá? E também faz sentido dentro do que a Tayane respondeu, né? Que por ser um curso à distância, ficaria bem complicado, porque já se tem a opção de fazer um curso EAD para poder conciliar trabalho, família e estudar no horário que for melhor. Então, se você inclui mais uma atividade de estágio obrigatório, isso pode complicar bastante. Claro que quando a gente está falando de cursos mais práticos, né, isso seria mais difícil de não ter esses estágios obrigatórios. Aí eu vou fazer um comparativo aqui com o nosso curso técnico, não é o tecnólogo, tá, mas o curso técnico de enfermagem. Eles têm metade da carga horária do curso em sala de aula e a outra metade do curso é em estágio obrigatório. Por quê? Porque o técnico de enfermagem precisa da prática, certo? Nós, na gestão hospitalar, já é uma característica diferente. Não necessariamente a gente tem que dominar as questões práticas. Por isso, optou-se, então, em não ter o estágio obrigatório, tá? Então, podemos fazer estágio não obrigatório, seja ele remunerado ou não, mas não tem na grade curricular estágio obrigatório, tá bem? Essa é a pauta dos estágios. Vou esperar um pouquinho para ver se tem alguma dúvida ainda sobre essa questão dos estágios. Se alguém quiser falar, por favor, este é um momento. Só me dê um certinho, então, se todo mundo entendeu, aí está ok. Obrigada, Juliana, obrigada, Thay, Jennifer, ok. Jóia. Então, estágio está resolvido. Segundo ponto aí que eu botei na pauta, né? Os representantes de turma. A turma que está no segundo semestre, que não tem participado desses nossos momentos de tutoria, eu imagino que eles já tenham muito mais cancha, como eu brinco, né? Já passaram o semestre inteiro aqui conosco, já sabem como é que funcionam as dinâmicas. Então, essa turma não tem participado das tutorias. Nós temos 30 alunos que fazem parte desse grupo e eles já tinham escolhido, no semestre passado, uma representante. Então, a Carolina é a representante da turma do segundo semestre. E a turma aqui de vocês quatro que estão aqui conosco hoje, composta por 59 alunos, é uma turma bem grandinha, estava, a princípio, sem representante de turma, e nós entendemos que é importante para poder fazer essa vinculação aí. Aí conversamos já umas 2 semanas, a gente vem falando nesse assunto, e essa semana a Tayane me escreveu que vocês conversaram no grupo do WhatsApp, aqueles que estão presentes no grupo, né? E acordaram, então, que a Tayane seria a representante da turma, certo? Então, só para vocês terem essa informação, a Tayane aí está com essa missão de ser representante da turma. Mas, claro, que a qualquer momento, a Tayane pode, de repente, precisar de ajuda de alguma de vocês, né? Então, conto principalmente com quem está semanalmente aqui conosco, conversando e trocando ideias, mas a ideia não é nem sobrecarregar a Tayane, mas que a gente possa ter um elo de ligação para facilitar, como foi o caso hoje dessa notícia aí do estágio, né? Recebi a informação, pedi tanto para a Tayane quanto para a Carolina, para que elas colocassem, então, nos grupos de WhatsApp de vocês, a comunicação para isso ser mais rápido, tá? Então, facilita bastante desta forma,
e em alguns momentos específicos, as representantes terão uma atuação maior, e em outros momentos não vai ter muita coisa para fazer, certo? Bom, e aí, já que eu falei de representante, tem também a questão do grupo do WhatsApp, tá? A Tayane conversou comigo essa semana também sobre um detalhe, e eu queria explicar para vocês uma questão bem importante. O grupo do WhatsApp de vocês, se eu não me engano, está com 20 e poucos participantes. A turma tem 59. O que acontece? 26 pessoas, obrigada, Thay. O que acontece? Nós, aos poucos, vamos tentando incluir os novos participantes, né, os novos alunos. Tem alguns alunos que entraram depois, tem gente que não sabe nem para que lado correr ainda, mesmo que o semestre já tenha tido um mês de aula, tá? Mas eu não tenho acesso aos números do celular de vocês. Expliquei isso para a Tayane e quero explicar para vocês também por quê. Eu só tenho acesso aos e-mails que vocês cadastraram, tá? Os telefones de vocês, se vocês colocarem no cadastro, ele fica única e exclusivamente reservado para a secretaria. E em função da Lei Geral de Proteção de Dados, se vocês não me passarem o telefone de vocês, eu não posso mexer lá na base de dados e acessar esse número e incluir vocês no grupo ou fazer contato direto com vocês, tá? Beleza, Juliana, já vou copiar teu número ali e depois a gente fala qualquer coisa, tá? Então, se vocês precisarem contatar comigo, não tem problema nenhum, tá? Eu estou disponibilizando, também já vou escrever aqui novamente o meu número, tá? E a Tayane se colocou à disposição, caso alguém precise, caso algum dos colegas novos não esteja no grupo ainda, para que eu possa disponibilizar o telefone dela. Então, no primeiro momento, a gente vai falando de algumas questões, e conforme a gente vai tendo a necessidade, nós vamos incluindo outros colegas. Então, realmente, eu vou mandar para vocês alguns colegas para serem inseridos aí no grupo, tá? E eu não faço parte desse grupo. Esse grupo do WhatsApp é para vocês, para as conversas de vocês, e prefiro que vocês fiquem bem à vontade, sem a participação de nenhum professor, nenhum tutor, para que seja um grupo de alunos mesmo, tá bom? Ah, certo, gente. Tinha botado lá no grupo e vai enviar de novo. Beleza. Tranquilo. Então, qual é a nossa missão hoje nesse grupo pelo WhatsApp? Tentar aumentar aí esse número de alunos, né? Então, se vocês conhecerem algum aluno que, de repente, ainda não está no grupo, vocês podem comentar com ele, passar o telefone da Tayane, ou se vocês forem administradores do grupo também, eu não sei como é que ficou essa questão, vocês podem incluir todo e qualquer aluno que solicitar esse ingresso, tá bom? Vamos para o outro tópico aqui, então, que eu coloquei, que é a atividade de múltipla escolha. Abriu na segunda-feira, né, a nossa segunda atividade avaliativa. E aí gerou um pouquinho de dúvidas, eu queria só explicar para vocês como é que funciona essa questão. Eu vou abrir uma outra tela aqui dentro do nosso idioma para a gente poder incluir mais algumas informações. Então, o que a gente tem dentro das nossas avaliações, tá? Até agora, nós temos. Deixa eu ver se está dando para aparecer, que eu estou na outra tela lá. Ah, beleza, está aparecendo bem a tela que eu estou editando. Então, dentro das nossas avaliações para o grau A, certo?
O grau A, só para lembrar, é esta primeira etapa. O grau A não tem prova necessariamente, mas ele é formado por 4 grandes atividades. Atividade 1, que é o fórum temático. Esse fórum temático tem o valor, a pontuação de 1 ponto, certo? Então, assim que vocês... Vou deixar aqui a telinha para a gente poder conversar melhor. Pronto. Conforme vocês forem participando do fórum, o professor vai dar a pontuação para vocês. Tá? Alguns professores já começaram a colocar notas, outros gostam de colocar as notas só no final, quando todo mundo já participou, já encerrou o prazo. Até quando vai esse fórum temático? Ele vai até... Deixa eu fazer por aqui. Não, vou tentar lá. Esse fórum temático vai até 29 de março, eles participarem, tá? Ó, aceitar alguém que está entrando aqui agora. Vamos lá. Então, grau A vai até 29 de março. A partir desta data, o professor já vai ter colocado as notas para vocês. E, se você tirou um ponto inteiro, você está com nota máxima, você está com 10 lá no fórum temático, tá? Não vou generalizar aqui, mas normalmente a ideia do fórum é a participação. Como eu escrevi em alguns fóruns, não existe certo e errado. Então, participou, não fugiu da temática, ficou dentro do que o professor tinha proposto, provavelmente já tem esse 1 ponto garantido. Tá bem? Beleza. Agora vamos explicar dessa atividade do grau B, que surgiu um pouquinho de dúvida essa semana. Tá? E que a gente teve... grau B não, desculpa. A atividade 2, né? Estamos falando ainda dentro do grau A, tá? Estamos falando já da segunda atividade que foi aberta. Então, tem questões de múltipla escolha. São 3 questões para serem respondidas. E o prazo dessa... Vou dizer para cá. O prazo dessa atividade é 31 de 3 de 2024. Esqueci de falar uma coisa importante aqui. Essa atividade aqui vale 2 pontos. Tá? Então, como é que funcionou a questão daqueles que já estão preenchendo e às vezes se surpreenderam lá com a nota? Não entendi como é que ficou, como é que é essa nota. Como ele vale 2 pontos o questionário, a gente tem que dividir esses 2 pontos por cada uma das 3 questões. Isso significa que cada uma das nossas questões aqui, nessa atividade 2, vale 0,67 pontos, certo? Então, se eu acertei uma questão, a minha nota vai estar lá 0,67. Se eu acertei 2 questões, vai estar 1,33. E se eu acertei as 3 questões, eu vou tirar 2 pontos. Tá? Então, nessa atividade 2, tirar 2 pontos significa que você atingiu a nota máxima. De 0 a 10, você ficaria com 10. Tá? Se acertou 2 questões, de 0 a 10, qual é a minha nota? Então, eu acertei 2/3. Eu teria um 6,67. Essa seria a nota de 0 a 10. E se eu acertei uma questão só, eu teria 1/3 apenas de acerto.
Então, a mesma coisa que dizer que você tirou 3,33. Tá? O que não é, digamos assim, quando eu não fiquei na média nesse questionário? Se eu acertei só uma questão, né, que eu fiquei abaixo da média, eu fiquei com 13,33, ou se eu não acertei nenhuma questão, aí eu fiquei com 0. Tá? Isso foi uma dúvida que surgiu, então já estou explicando esse detalhe. E aí, pessoal, eu conversei bastante com a Thay sobre isso, e é importante a gente entender o seguinte: alguns alunos colocaram a seguinte questão: eu não encontrei a resposta prontinha no e-book. Que bom que você não encontrou a resposta pronta no e-book. Essa é a ideia, tá? A ideia desse questionário tem duas grandes finalidades. Primeiro, que você comece a se adaptar com as modalidades das questões que vão cair na prova, tá? Então, o modelo de questão é igual ao do questionário, né? Então, na prova final, nós vamos ter as questões do mesmo modelo do questionário, mas não serão as mesmas questões. Nós temos parte das questões utilizadas para esses questionários e outras questões que são usadas nas provas. As minhas questões não foram iguais às da colega. Verdade. Não, por uma sorte, no acaso, você pode ter questões iguais de colega. Por quê? Como é que funciona? Nós temos um banco de questões, tá? Normalmente a gente tem umas 10 questões aí no nosso banco de dados, e a gente faz uma randomização dessas questões. Então, de repente, assim, a Juliana entrou, e aí para ela caiu a questão 1, 2 e 3. A Luana entrou, e aí para a Luana caiu a questão 4, 5 e 6. A Jennifer entrou para ela, caiu para ela 7, 8, 9. Tá? Daí, daqui a pouco, estou indo pela ordem alfabética, o que aparece na minha tela, tá? Aí, daqui a pouco, entrou a Tayane pegou a questão 10, a questão 5 e a questão 1. Então, é feito um sorteio aleatório dentre as questões que estão no banco e aparece isso para vocês. Então, não adianta vocês quererem trocar figurinha. O que tu marcou na minha? Vai ser diferente para cada um, vão ser questões diferentes. Tá bom? E, voltando à questão de estresse, estão dando risada, porque um quer comparar com a do outro, né? Não dá. Vão ser questões diferentes. E aí, voltando à questão de, tá pronto lá no e-book. Não. Principalmente nessas questões do grau A, onde vocês têm a possibilidade de consultar o e-book, de consultar outros materiais, de fazer uma busca na internet. A ideia é que, claro, o assunto seja abordado dentro do e-book, mas nem sempre eu vou encontrar a resposta pronta lá no e-book. Talvez eu vou ter que buscar essa resposta em algum outro lugar, vou ter que ler mais um pouco sobre o assunto. Essa é a intenção. Que as pessoas estimulem vocês a buscar um pouco mais de conhecimento. Tá? Claro, em alguns momentos, principalmente assim, quando é a primeira rodada que está acontecendo de disciplinas, pode acontecer de ter alguma questão que foge do conteúdo. O professor que elaborou a questão se perdeu fácil na história. Então, claro que pode ter alguma questão que foi que está fora da realidade aí, que precisa ser revista, tá? Então, eu preciso isso para a Tayane. Caso tenha alguma questão que foge completamente do material, a gente até pode revisar, tá? E aí nós vamos verificar se tem aderência ao assunto ou não. Né? As questões da Dagny, não sabe as respostas. Ai, adorei. Até vou olhar de novo esse questionário para ver como é que está lá. Mas sinto informar que tem algumas das questões da Dagmar que realmente fazem pensar. Eu não olhei, não olhei muito, mas é para causar esse sentimento.
buscar informação e preparar vocês para depois irem de uma forma tranquila para as avaliações, tá? Esse mesmo, só chorei porque não tive tempo. Ai, Sheila, só tu. Adorei. Adoro os comentários de vocês. Aí, só para comentar, o mesmo modelinho aí de questionário, nós vamos ter, assim que começar a unidade 2, a gente vai ter um questionário também, com questões só da unidade 2, e depois, lá no grau B, depois eu escrevo aqui na tela, mas lá no grau B, nós também vamos ter um questionário. Quando a gente abrir a unidade 4, nós vamos ter um questionário das unidades 3 e 4. Então, todas as unidades vão ter algum modelo de questão que vocês já viram, já olharam, já passaram pelo assunto, e pode ter alguma coisa semelhante na prova. Lembrando, questões iguais nunca vão ter, tá bom? Beleza. Deixa eu só complementar, então, aqui agora, quais são as outras atividades que fazem parte desse grau A. Tem uma bem importante que eu quero chamar a atenção, eu vou fazer outra cor. Então, ela se chama atividade de produção. Produção. E ela vai 5 pontos. Só aceitar também que vai implementar e na verdade é um dia mais. Bom, então, o que é essa atividade de produção? Olá, Vilmar, tudo bem? Estou explicando aqui para as meninas que estão conosco na tutoria como é que funcionam aí as nossas avaliações. Então, isso já está tudo gravado, comecinho. Se depois você quiser revisar, está na gravação. Amanhã já vai para o ar, já fica disponível para vocês, tá? Vou seguindo aqui. Então, a unidade de produção que vale 5 pontos. Esta atividade é uma atividade importantíssima, tá? Essa atividade, os professores vão abrir, vai ficar disponível para vocês a partir de 1º de abril. E aí vocês vão ter até 5 de maio para fazer essa atividade, tá? Então, essa atividade de produção, cada um dos professores elabora uma proposta distinta, mas a ideia é que seja um trabalho um pouco mais aprofundado sobre a temática que está sendo estudada, tá? E nessa atividade de produção entram as unidades 1 e 2, certo? Então, estava abaixo o volume, Tayane? O volume ou o local da caixa? Ah, o volume, ok. Talvez eu já sei. Às vezes eu boto a mão na frente do rosto, eu acho que fica ruim. Essa é para ficar amarrar as mãos aqui, para o microfone poder captar melhor. Tá? Então, essa atividade de produção, vocês vão, provavelmente vai ser algum texto escrito que vocês vão precisar fazer. Tá? Então, dia 1º de abril, já é daqui a um pouquinho mais de uma semana, né? Temos 11 dias até lá. Vai estar disponível para vocês, e vocês vão ter praticamente um pouquinho mais de um mês para desenvolver essa atividade. Então, assim, se não der tempo de fazer nenhuma outra atividade, aonde eu foco? Com certeza nessa atividade de produção que vale a maior parte da nota do grau A, tá? Aí, fechando o grau A, nós temos as atividades de questionário novamente.
inserir aqui, só para mostrar para vocês. É aqui, uma outra cor. Então, é questões múltipla escolha. Agora, da unidade 2, e que vale 2 pontos também. Certo? E essa atividade, já vou botar no local certo ali, ela abre no dia 1º de abril também, e fecha dia 5 de maio. Vamos lá. Aqui, uma correção. Aqui a gente está falando da unidade. Tá? Então, no grau A, nós vamos ter essas 4 atividades. 2 atividades de questionário, de cada uma das 2 unidades que a gente vai estar estudando, um fórum temático, que já está aberto, a atividade de escrita, que a gente chama de atividade de produção, e essa vai abrir dia 1º de abril, tá? Então, essas são as atividades do grau A. Depois eu explico um pouquinho mais o grau B. Só vou falar aqui dele, oportunamente, outro dia a gente comenta. Aí, o grau B, nós temos apenas 3 notas, 2 atividades e a prova em si. Então, no grau B, nós vamos ter, assim como a gente teve no grau A, uma atividade de produção, que essa vai valer já um pouco menos, ela não vai ser tão extensa, mas ela vale 3 pontos. A atividade de múltipla escolha, que é de novo o questionário, são as unidades 3 e 4, e, por fim, a prova, que vale 6 pontos. Tá? Por que eu já estou chamando a atenção para essas atividades? Se a gente estava rindo, lá vem mais questionário. E eu não sei o que está acontecendo com o volume, tá? Eu acho que é a hora que entra alguma coisa do meu ventilador aqui. Eu vou tentar ficar bem pertinho da captação aqui do som, vamos ver se melhora. Não sei o que acontece, está esquisito esse meu som mesmo. Bom, o que eu queria comentar com vocês? Nesse grau A, o que é importante? A gente participar de todas as atividades aí, para já ir formando uma boa nota, certo? Principalmente porque a gente não tem aqui uma obrigatoriedade no grau A de prova. Então, são atividades que eu consigo fazer consultando meu material, pesquisando meu material com calma, em casa, sem grandes aplicações. Só que eu não posso deixar para fazer essas atividades tudo no último dia, né? Ou deixar perder prazos. Então, a minha ideia de trabalhar essas questões das atividades com vocês é para facilitar a vida, para que vocês possam entender um pouco melhor qual é essa lógica e estimulando vocês nas participações aí e não deixar para trás nenhum pontinho, né? Um ponto só do fórum não faz diferença. Agora, talvez não, mas no final do semestre, talvez esse um ponto faça muita diferença, tá? Então, essa é a estrutura. O que a gente precisa cuidar nos próximos dias? Temos 2 atividades pela frente, certo? Eu já vi que alguns de vocês já tentaram iniciar os questionários, tá? O questionário, na verdade. Então, assim, eu posso entrar no questionário, olhar as questões, sair, voltar outro dia, retomar a tentativa. Então, façam com calma para não perder. No momento que vocês colocarem lá, encerrar e enviar, aí não tem mais volta, aí o questionário já foi
para o banco de questões, já foi para o banco de análise, e a resposta, a nota já sai imediatamente ali para vocês, porque como a gente está trabalhando com questões de múltiplas escolha, o sistema já tem a questão definida dentro da resposta certa. Então, ele já faz a correção e já diz para vocês qual foi a avaliação de vocês. Tá certo? Bom, deixa eu voltar aqui para outra tela, só para vocês conseguirem visualizar o que a gente estava falando antes, tá? Esse material aqui, então, fica gravado aqui, e vou colocar lá na sala de tutoria também o arquivo do PDF, qualquer dúvida fica mais fácil. Não sei se todo mundo que está aqui com a gente já tinha visto, que nós estamos com o card da sala de ambientação da gestão hospitalar. Então, dois encontros de tutorias anteriores que a gente teve estão lá salvos, e esse de hoje também vai para lá, e faz parte dessa estrutura de informações que ficam disponíveis para vocês. Tá? Então, quem ainda não viu o cardzinho lá, dá uma espiada. A ideia é que a gente tenha todas as informações sendo colocadas ali para vocês. O Vilmar vinha me perguntando, e acho que isso é importante, né, para a gente se localizar. O que a gente tem de atividade até a semana que vem, certo? Para essa semana, hoje é dia 20, então, para essa semana a gente não tem mais nenhum encontro online ou nenhuma data de entrega de alguma coisa. Semana que vem, nós temos encontro de tutoria, dia 27 de março, fechamento do fórum, dia 29, na sexta-feira santa, tá? Então não esqueçam, esse fórum fecha dia 29, um pouquinho antes da meia-noite, e aí depois não tem mais como participar, tá? E o questionário fecha no dia 31, que é no domingo à noite, certo? Então, encerrou o domingo, 31, o questionário fechou e também não tem mais volta, não dá para discutir posteriormente. Ah, mas eu esqueci, eu queria participar. Não, ele fica bastante tempo disponível, então a gente tem que se organizar para conseguir participar e responder, tá bem? Então, agora eu vou para a parte dos 3 pontinhos ali, eu deixar vocês falar um pouco, senão só eu quero falar. Por favor. Ah, se tu quiser fazer teu discurso de representante de turma, fique à vontade, ou qualquer outro assunto aí que vocês queiram trazer. Jennifer, viu que o teu assunto que tu trouxe semana passada rendeu, né? Então, é sempre legal. Tá, por favor, pode falar. Oi, gente, boa noite. Só falando um pouquinho sobre as questões ali, meu Deus do céu, dá para desistir? Não, eu olhei assim, gente, o que é isso? Daí eu fui para uma, aí depois eu mudava de matéria, via que aquela era pior, aí voltava para outra, e eu, gente, mas assim, eu fiz todas, tá? Mas a pior mesmo foram as da Dagmar. Meu Deus do céu, gente, era coisa ali, ó, que não tinha realmente no e-book, né? Ela não tinha falado na aula, enfim, tu tinha que jogar no tio Google, e o próprio Google deixava com dúvida, porque daí vinha trocentos artigos, trocentas coisas, e eu, meu Deus do céu, é realmente ali. Aí a gente só fica pensando, na verdade, sobre a prova, né? Se forem mais ou menos essas questões, assim, bah, olha, meu Deus. No dia que eu comecei a fazer, eu comecei de segunda para terça, eu acho, se eu não me engano. Eu fui até 2h30, porque daí só tinha faltado a do Lucas, que não tinha entrado ainda. E aí teve em uma matéria que eu fiquei mais de 1 hora atrás ali, e voltava e procurava de novo e ficava em dúvida nas respostas. Olha, o cérebro deu um nó, mas já foi, né? Já resolvi. Aí, quando tu comentou mais que vão ter mais outras questões deste tipo, meu Deus, né? Mas realmente está sendo bem difícil, e não é só eu que estou achando
meio complicado. Outros colegas também estão colocando no grupo que estão tendo bastante dificuldade, e é mesmo, né? É para ir atrás, enfim, né? Mas a gente está tendo bastante dificuldade nas questões assim. Mas, da minha parte, uma das piores foram as da Dagmar, com certeza. Não sei se algum outro colega tem alguma coisa para falar sobre as malditas questões. Obrigada, gente. Tá bom. Se alguém quiser falar, por favor, levante a mãozinha aí. Isso, vai lá, Sheila, por favor. Depois eu complemento. Nada, só vontade de chorar. Gente do céu, quando eu abri as atividades, onde ele está falando com a Thay, a vontade é de chorar. Daí ela falou assim, não, a prof falou que pode procurar no Google. Bom, eu coloquei no Google, ele só falou, olha pra minha cara assim, olha só, se liga, a luta é toda tua, vai tu sozinho que eu larguei de mão. Gente, o Google realmente me deixou mais confusa do que o e-book. Eu queria chorar, mas a gente não vai desistir, mas estava difícil. Ótimo. Piorou o Google. Não, eu acho que vocês deram um nome no Google. Essa é a ideia. Não que a ideia seja assustar, tá, gente? Mas sim que vocês comecem a se dar conta de que precisamos estudar, precisamos ler mais sobre o assunto. Não vai estar tudo pronto, de mão beijada, não vai estar mastigadinho no e-book. Algumas questões são para estimular a reflexão de vocês, então, essa sim é a ideia principal dessas questões, né? E brincadeiras à parte, mas assim, agora a gente começa a se dar conta de que, opa, preciso estudar, preciso ir atrás, preciso ampliar meus conhecimentos, né? E, como essas questões todas são questões inéditas, eu não vou encontrar pronto no Google, não vou encontrar pronto lá no Passei Direto, né? Isso mesmo, tá aí, começaram os jogos, é bem por aí. E ali, vou aproveitar, deixei marcado lá em amarelo, né? As questões de TGA, eu vou dar uma atenção especial para ver a complexidade dessas questões e nós vamos fazer uma seleção para que não tenha questões tão complexas quanto essas que vocês estão nos indicando na prova, porque isso, na verdade, às vezes não avalia conhecimento, né? Você bota uma questão muito complexa, avalia, às vezes, sorte do aluno, às vezes o chute. Então, eu vou dar uma olhada nelas e discutir com a professora Dagmar, daqui a pouco a gente seleciona questões que sejam mais adequadas para a prova, tá? Homos econômicos, esse está lá no e-book. Ele vai estar no e-book muito mais, vai voltar muito mais na unidade 2, tá? Na unidade 2, vocês vão entender onde é que entram esses homos econômicos na jogada. Faz parte das teorias da administração, e, claro, no primeiro momento assusta, né? Até palavras em latim aparecendo aí. Mas depois que a gente acerta, né? Tá, aí a gente fica bem feliz. Então, é uma primeira rodada aí de questões, mas a gente vai dar uma olhada nessas TGA só para ver se não tem nada que a régua subiu muito. E aí depois a gente pode voltar a conversar sobre isso na semana que vem, que ainda vai estar dentro do prazo aí para as respostas do questionário, tá? Se alguém quiser discutir alguma questão, se achou que fugiu muito, também podemos voltar e discutir aqui. Além da Sheila e da Tayane. Pessoal, algum comentário mais? Além da vontade de chorar, de querer sair correndo, alguma outra questão para a gente pontuar? Então, vocês pensam aí, qualquer coisa, levanta a mão, não tem problema. Quero chamar a atenção, que daí... sim.
Tayane, por favor, depois eu faço o meu comentário. Eu queria chamar a atenção. Tá, Marga, sobre a questão da prova, a gente sabe que vai ser mais ou menos nesse estilo, né? As questões em si, mas, tipo, como é que vai ser? Ah, vai ser com consulta, a gente não vai conseguir consultar, porque, assim, exemplo, tá? Tem algumas seleções que fazem provas, né? Que daí abre uma janela, tem uma câmera, enfim, daí se tu sair. Enfim, eles têm como ver que tu foi atrás, né? Que tu teve consulta. Essa frase que me fugiu. A gente vai conseguir consultar? Sim, não, vai ser só pelo estudo, enfim, é isso mais ou menos, até para a gente já saber o que nos espera, né? Perfeito. Excelente que venham essas perguntas para a gente já ir se organizando, né? Então, na prova, vocês não conseguem pesquisar absolutamente nada pela internet. No momento que você entra no ambiente de prova, vocês vão estar em casa, mas vocês vão entrar num aplicativo diferente, não é pelo Moodle, tá? Vocês entram até pelo Moodle, mas o Moodle direciona para um aplicativo diferente. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. E esse aplicativo bloqueia todo e qualquer acesso à internet. Então, você não consegue consultar a internet, tá? Mas, se você tiver uma boa organização, e olha, a vantagem dos 6 que estão aqui na nossa tutoria, e depois para quem assistir a essa nossa gravação. Se você tiver uma boa organização e você tiver, talvez, o seu e-book impresso, as suas anotações, um caderno com os seus estudos, seus apontamentos, você poderá utilizar esse material, tá? A nossa sistemática que a gente vem utilizando, tá, não é o sistema com a câmera aberta, onde ele fica olhando que se você olhar para o lado, ou se você balbuciar alguma coisa com a boca, o sistema cai e você está desclassificado. Não, nós não usamos esta lógica. A única coisa que o nosso programa faz é que ele bloqueia a internet, certo? Então, você pode, de alguma forma, buscar, a partir do teu material que tu organizou, apoio para responder as questões da prova. Mas é o teu material, teu caderno, o e-book impresso e essas outras questões. Ou, se você tem um e-book, o download do e-book no teu computador e tal, você consegue, então, acessar esses documentos. Não sei se te ajudei aí na resposta, Thay. Tá, eu entendi, mas assim, exemplo, tá? Eu vou fazer a prova pelo notebook, tá? Vou ter do meu lado do celular. Ele bloqueia também no celular. Bom, estou falando baixinho, estou brincando aqui. Marga ficou baixo. Foi a ideia. Não, estou brincando. Na verdade, não. Isso seria uma estratégia de busca, né? Então, estou fazendo no computador. Estou respondendo no computador a prova. Bloqueou o computador. Se eu acessar o celular, eu consigo pesquisar essa informação, tá? Mas digo para vocês não vão encontrar as respostas prontas, assim como no questionário. Vocês não encontraram as respostas prontas no Google? Não, claro que não. E aí, quando tocou alguma coisa da Dagma ali, né? Tinha teorias, as escolas, enfim. Só que daí, como a gente não tinha visto a fundo as teorias, enfim, dava um nó na cabeça, mas enfim, lendo ali, né, eu consegui chegar. Mas realmente, tu joga alguma coisa ali no Google, acaba confundindo muito mais. É bem complicado, assim. Mas eu acho que foi com a Sheila até que eu comentei. E gente, imagina. Teve uma matéria que eu fiquei em torno de 1 hora para responder as 3 questões, né? Porque daí eu ia, pesquisava, enfim. E aí eu fiquei pensando, gente, na prova são 10 questões, 2 horas. Meu Deus, se eu fizer isso, eu não vou conseguir responder metade. Né? Então é só para a gente já ir se ambientando com o que nos espera. Tá bom. E na verdade, tranquilo. Sheila, já te escuto, só quero esclarecer uma coisa. A Tayane falou em 2 horas para fazer a prova, tá?
Essas 2 horas têm uma questão importante. São 2 horas se eu deixar para começar a prova às 20 horas. Se eu abrir a prova às 8 da manhã, eu tenho até as 22 horas para responder. O que eu não posso fazer? Sair da prova para entrar depois de novo. No momento que tu saiu da prova, ela dá como respondido, tá? Exatamente. Não, 2 horas não é o tempo total. 2 horas é o tempo que a gente botou como limite. Então, assim, a gente diz que a prova começa às 8 da manhã e termina às 8 da noite. Termina às 8 da noite para que quem não tem tempo durante o dia possa entrar às 20 horas e terminar essa prova até às 22 horas, que é o limite, que aí a gente não tem mais estrutura de apoio da TI e a gente precisa encerrar a disponibilização dessa prova. Tá? Sim, Luana, tem luz. Tem luz no fim do túnel, isso mesmo. A Sheila está com a mão levantada, por favor, Sheila. Não, eu ia falar a mesma coisa que a Thay falou. Imagina, se o trabalho, se os exercícios foram tão difíceis, imagina a prova. E aí a dúvida é essa, realmente eram 2 horas, mas não, agora já deixou claro que a gente tem que dizer o dia todo para fazer as provas, os exercícios. Mas eu vou ser sincera, é muito difícil, muito. Complicou muito. E aí, quando eu achava que eu tinha certeza, e aí tinha outra questão que me deixava, tinha uma que era verdadeira e falsa, e eu certa, tipo, não, a primeira tá certa, a verdadeira. Aí chegava na segunda é falsa. Gente, era assim, ó, me confundiu muito, 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 muito. Eu acho que eu fiz uma cara tão apavorada, gente, mas tão apavorada, que meu filho olhou pra minha cara e disse assim, vai chorar, mãe? Eu disse, ai, filha, a mãe vai. Pra vontade de chorar. Quase. Bem-vindos ao mundo universitário, né? Não é fácil, a intenção não é que seja fácil, né? A intenção é que vocês possam correr atrás e realmente, nessa lógica do EAD, a gente ainda tem mais essa dificuldade de não ter a oportunidade de explicar tudo, principalmente em sala de aula. Então, é um fator que complica um pouquinho mais. Vai, pode falar. Tá, sobre a prova ali, tem as 10 questões, daí tu havia comentado que a gente tem que entrar e não pode sair, né? Se sair, tá como encerrada. Mas assim, tipo, questão 1, eu posso ver todas as questões e posso voltar na questão 1 ou não? Eu entrei na primeira, tem que responder para daí ir para a segunda. Não, ou tem essa. Tu pode, indo adiante, tu pode deixar marcado, tu pode responder depois e tu pode ir indo adiante. Tu pode olhar todas as questões, voltar para a primeira, revisar, trocar a marcação a qualquer momento. Isso é bem fácil. Tá mais fácil, então. Sim, isso ajuda bastante. Porque às vezes eu fico em dúvida, daí já tranca tudo, não. Tu pode olhar todas, fazer aquelas que tem certeza e deixar as mais complexas no final, se for o caso. Uma coisa interessante também que a gente faz, a gente tem acesso a toda atividade que vocês fazem, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vamos ver se eu estou na página certa. Vocês me perdoem de estar abrindo notas de vocês, tá? Mas eu vou mostrar bem rapidinho uma coisa, não é para vocês ficar olhando a nota dos colegas, é só para ver o que a gente visualiza. Deixa eu abrir aqui para compartilhar a tela com vocês. Senão da professora fica mostrando que eu errei. Não, não é essa a minha ideia, é só para mostrar para vocês o que a gente enxerga aqui. Isso aqui. Então, por exemplo, eu estou aqui na disciplina de Economia e Saúde e Implicações na Rede Hospitalar, tá? Você chegou isso. E aí, o que aparece aqui?
e vai mostrando para a gente, você está enxergando o que eu quero mostrar. Então, vai aparecer aqui o nome, endereço, parará, e quanto tempo vocês utilizaram para responder esse questionário, tá? Como é que ficou a nota de vocês e as questões que vocês acertaram e erraram. Como está randomizado, cada questão é diferente, depois a gente vai olhar as questões e verificar, daqui a pouco, aquelas questões que, de repente, assim, ó, ninguém acertou. Isso pode ser um indicativo de que tem algum problema nessa questão, certo? Então, aí eu estou conseguindo ver que 11 pessoas já participaram, que levaram em média tanto tempo, que tiraram uma nota X, certo? Que, ó, aqui a gente consegue ver que a Juliana entrou, mas está em progresso. Ela está fazendo as questões, não terminou ainda, não postou, não encerrou o questionário. Então, a gente pode ir acompanhando isso tudo e a gente faz essa estatística depois para verificar se tem alguma questão mais complexa ou daqui a pouco assim, bom, todo mundo foi muito mal nessa avaliação. Opa, tem algum problema aí, e de repente, assim, como a Thay disse, as questões de TGA estão mais difíceis. As notas aqui vão nos mostrar isso também, tá? Então, só para dizer para vocês, fiquem tranquilos quanto a essa questão de complexidade, que a gente está atento, está de olho, está prestando atenção. Beleza? Opa, são 8h04. Eu me envolvo, esqueço de falar. Esqueço de parar de falar. Mais alguma questão, pessoal? Eu posso ajudar vocês? Se daqui a pouco voa o tempo mesmo, quando a gente vê, já se foi. E o tempo da aula boa também voa, né? Antes da palavra, tá, só um complemento. Se vocês lembrarem de alguma coisa pós-tutoria, façam como a Jennifer fez semana passada. A Jennifer terminou a tutoria, ela disse, agora eu lembrei de uma coisa. E ela me mandou um e-mail trazendo a discussão, e aí eu sempre retomo aqui com vocês, que isso fica bem legal, que aí todo mundo tem acesso à dúvida do colega. Pois não, pode falar. Não, era isso mesmo, sobre alguma dúvida, enfim, se alguém quiser, tipo, comentar algo, tem alguma dúvida, enfim, também pode mandar ali, tipo, pelo WhatsApp, que eu reencaminho para ti ali, daí eu mando para os colegas também, e a gente fica nesse impasse ali. Assim que eu conseguir, eu sempre vou respondendo. Normalmente eu consigo responder mais rápido pela manhã e finalzinho da noite, na parte da tarde ali, que eu tô atendendo, daí entre um e outro paciente que eu consigo dar uma maior atenção. Era isso. Perfeito. Tá? Obrigada por essa disponibilização. E esse e-mail que a Thay está sugerindo de utilização do WhatsApp fica bem legal, porque aí a gente tem uma agilidade maior, né? Como eu disse antes, eu não estou no grupo do WhatsApp, mas até ele faz o filtro e o que for necessário ela me questiona e devolve para vocês a resposta. Tá bem? Muito obrigada pelo teu comentário aí, Luana. É um momento bem legal. E pena que mais gente não participe, mas quem está perdendo são os que não estão participando. Então, uma boa noite para vocês, um beijo, e nos vemos, então, semana que vem, neste mesmo horário, das 19 às 20, por aqui. Tá bom? Boa noite, fiquem bem. Boa noite.